Olá, pessoal, tudo bem? Hoje no Sarau Química em Arte temos a presença ilustríssima da professora Márcia Kremer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Olá, professor Martinho, que prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, eu agradeço de coração, espero poder contribuir com esse projeto de vocês e espero que quem esteja nos ouvindo e nos vendo fique contente com a nossa conversa de hoje à noite. Nós que agradecemos, professora Márcia, pelo aceite em estar aqui conosco hoje no Sarau Química em Arte, para que possamos conhecer sobre a pesquisadora, professora Márcia, escritora, professora Márcia, e também leitora de várias obras que fez de você hoje uma grande professora e escritora também na nossa universidade. Você poderia falar um pouco para nós sobre as pesquisas que você desenvolve na universidade? É claro, é um prazer poder falar sobre isso, porque, por vezes, nós não temos necessariamente, nós temos os espaços acadêmicos em que nós vinculamos essas pesquisas. Eu gosto bastante dessa participação que temos, e é muito salutar que mulheres falem sobre suas pesquisas, para que nós possamos fortalecer esse papel social que a mulher tem na educação, na ciência, que seja tão valorizada quanto as pesquisas de outros gêneros, e que nós possamos contribuir, e como contribuímos, contribuir para a socialização dessa força feminina que trabalha na universidade. Eu vejo colegas de diferentes áreas que apresentam pesquisas singulares, peculiares, de muita relevância no cenário nacional e internacional, e por isso também gostamos de participar desse tipo de situação científica. Pessoalmente, eu gosto muito de escrever e gosto muito de pesquisar. Aliás, é o que me fez realmente pensar em seguir essa carreira docente. Justamente é a pesquisa que me atrai em profundidade. Claro que eu gosto de todas as outras áreas em que nós atuamos, que é ensino e extensão também, mas a pesquisa para mim é muito cara. Eu participo de um grupo de estudo e de pesquisa chamado GELI, estudo de letras e literatura, de língua e literatura, e nele tem um projeto de pesquisa sobre estudos dialógicos da linguagem, porque o meu campo de atuação é muito próximo, ou trabalha com materialismo histórico dialético, aproximando a vertente bakhtiniana da vertente vigotskiana da psicopedagogia. Então, Bakhtin, que é da filosofia da linguagem, e a escola de Vygotsky, que é da psicopedagogia. Nesse sentido, também participo do grupo de estudos TRIPEC, que focaliza na formação continuada, na formação inicial, continuada e permanente de professores, que é um campo também de minha especialidade, trabalhar com a formação de professores, além das questões linguísticas nas quais eu atuo. Também participo do grupo vinculado à UFES, mas do campus Chapecó, que é o GPVI, que é especialista, os estudos são especializados na escola de Vygotsky. Também participo de um grupo
de pesquisa interinstitucional bem bacana, que envolve várias instituições brasileiras de instituições universitárias e que trabalham com esses estudos, principalmente os estudos na vertente dos estudos dialógicos da linguagem. É o grupo de estudos bakhtinianos da linguagem. Nossa, quanta riqueza de pesquisa você desenvolve na universidade e também envolve outros professores, profissionais da área, e faz com que a universidade tenha realmente mais visibilidade. Isso é muito importante para todos nós. Professora Márcia, durante a sua historicidade de vida, o que fez despertar em você estudar letras e depois estudar linguística aplicada? Você poderia contar para nós um pouco dessa trajetória de vida aqui para o Sarau Química em Arte? Claro, é muito curioso, bem peculiar. Eu nunca quis ser professora, nunca pensei nisso, não sou como alguns colegas que dizem, eu brincava com quadro negro na infância, na época era quadro negro. E não foi o meu caso, mas eu sempre fui aficionada pela leitura, uma apaixonada irreversível. Desde a infância eu lia tudo, desde livros que eram próprios para a idade, 8, 9 anos, 10 anos, até livros que nem eram muito comuns de quando bem criança serem lidos. Eu gostava de Machado de Assis, eu gostava de José Alencar, eu li todos os livros que tinha disponível. E nós tínhamos acesso como? Nós não tínhamos essa acessibilidade que temos hoje, não tínhamos nem recursos financeiros como temos hoje para comprar livros ou ter livros em casa. Então, nós usávamos muito a biblioteca municipal. Era o meu reduto de passagem. Adorava a biblioteca municipal, porque lá eu via meus sonhos, as minhas fantasias infantis e depois juvenis serem concretizadas por meio das narrativas. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela leitura e muito apaixonada pelas letras. O meu pai também tem bastante influência nisso, porque sempre gostou muito e ele me ensinava sobre a língua portuguesa, sobre as questões linguísticas, e eu desenvolvi um apreço muito grande. Mas não tinha muita vontade de ser professora. Não sonhava com isso, não imaginava que pudesse ser, enfim. Mas resolvi cursar letras. E que espetáculo foi para mim assistir aquelas mulheres. Eu me lembro das mulheres, claro, tínhamos professores excelentes, mas as primeiras impressões foram em relação às mulheres professoras. Eu as achei maravilhosas, maravilhosas. Elas criaram um ideário feminino para mim muito interessante, pelo poder de arguição, pelo poder de conhecimento. Eu fiquei encantada. E, dali em diante, então, prossegui com muita profundidade, fui muito estudiosa e me apaixonei cada vez mais e adentrei cada vez mais nos meandros da língua portuguesa, mas principalmente, claro, porque dentro de letras você tem várias vertentes, você pode estudar muitas coisas, é um campo de possibilidades imenso que as pessoas nem imaginam, e mais, nos possibilita transitar em campos diferenciados. Eu posso lecionar em qualquer área do conhecimento com o meu conhecimento. Eu consigo, as questões científicas e das outras áreas são inteligíveis para mim pelo meu conhecimento linguístico. Claro que eu não sou técnica em química, não sou técnica em biologia, não sou técnica em veterinária, mas eu consigo transitar nesses ambientes e entender as pesquisas desses ambientes. Então, eu me sinto, assim, muito empoderada. Eu consigo sentir que o conhecimento me tornou
uma mulher realmente autônoma, um sujeito social, partícipe e cidadã. Eu gosto muito disso. Que magnífica leitura de vida que se faz entre o antes e o depois, né, das influências tanto de familiar, né, seu pai, sua mãe, e de todos aqueles que colaboraram para essa sua formação enquanto pessoa e enquanto profissional. Agora gostaríamos, professora Márcia, de conhecer sobre as suas obras enquanto escritora. Você poderia falar um pouco para nós? Sem dúvida. Dizem que a gente só se sente satisfeito depois que tem filhos, escreve um livro e planta uma árvore. Não sei se essa máxima é totalmente verdadeira, mas eu cumpri com todas elas, então eu posso dizer que me sinto satisfeita. Em princípio, eu fiquei muito agradecida e fico até hoje quando eu vejo uma publicação, um livro publicado. Eu tive este livro, primeiro livro publicado foi este, que é O Conhecimento Construído na Formação Continuada e a Prática Pedagógica. Tem como título principal Reflexões sobre as Práticas Docentes, e que é resultado dos meus estudos de doutorado, que realmente exigem muito de quem faz, de quem produz, mas que recebemos também, por outro lado, a recompensa de poder ver a nossa produção, os nossos estudos realmente formados, que tem um todo de sentido, tem um fio condutor. E esse livro, para mim, é muito caro, porque teve a participação de uma professora que gosto muito, a professora Irene, uma professora maravilhosa, que em meio a tantas questões pessoais, familiares, tinha uma família grande, vários filhos, se dedicava homericamente em sala de aula e ainda queria estudar comigo, porque se propôs a estudar comigo, a fazer a pesquisa comigo. Então, Irene do céu, eu digo, porque uma pessoa assim, tão cara ao meu coração, que me permitiu estudar a prática de sala de aula a partir dela, em uma sala dela, com os contos que eu, como já mencionei, gosto muito, que era uma vontade dela, trabalhar sobre contos, e pudemos, então, produzir, além do estudo teórico que fizemos, um material, uma elaboração didática para aplicação em sala de aula, que ficou muito produtivo, muito bacana, sob a óptica dos estudos geológicos da linguagem, sob a óptica da filosofia da linguagem bakhtiniana. Então, realmente, esse livro, para mim, foi muito caro, muito importante, por ser a minha primeira publicação, e de um contexto sócio-histórico-cultural tão rico, porque foi uma pesquisa etnográfica, feita em um lugar real, com pessoas reais. Então, é um livro muito bonito, eu considero muito. O segundo livro que eu publiquei, em parceria com outras autoras, é Gêneros Discursivos, que também é uma área que eu estudo bastante, e que foi decorrente também dessa parceria em doutorado com outras pesquisadoras, outras mulheres queridíssimas, que são muito especiais, muito profissionais e pesquisadoras de excelência. O terceiro livro publicado foi este ano, que eu tenho muito carinho, que é uma obra excelente, a convite, auxiliei na organização a convite da professora doutora Terezinha da Costa Ibs, e que é um livro atualíssimo, envolvendo a educação, questões muito sérias, muito importantes para a educação. E nós temos um olhar aqui
para a língua portuguesa dentro desse livro. Ele está muito bom, é comercializado pela Mercado de Letras, excelente essa produção, que eu auxiliei. E esse aqui, eu tomei à frente também, mas tenho a parceria de 2 amigos meus, que são amigos, pesquisadores, colegas, que são de outras áreas do conhecimento, que não são só da língua portuguesa, ou não são da língua portuguesa, mas que nós conseguimos trabalhar juntos e que trabalham em formação de professores. Então, é um livro que é recente, foi lançado este mês, então é o filhinho mais novo. E ele é muito bacana, tem muitas contribuições, vários textos legais para as práticas pedagógicas, para que nós possamos, como professores, refletir sobre as práticas pedagógicas. Também é o querido da mamãe. São essas as minhas publicações, mas eu tenho publicações em livros, meus livros organizados, e enfim, mas eu gosto muito de publicar. Este ano publiquei, acho que 11 ou 12 capítulos, é bastante para a nossa área. Claro que não são frutos todos desse contexto, são pesquisas que vêm, por isso que eu digo que nós temos que ter bastante persistência, porque as pesquisas não são de hoje, a gente não faz hoje a pesquisa e publica, nós fazemos ao longo dos anos e publicamos. Então, esses são resultados de anos, de muitos anos de estudo, de muitos anos de persistência, de disciplina, mas o resultado é muito bacana e nos enche de orgulho. Que maravilhoso trabalho em poder compartilhar seu conhecimento através da escrita para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento construído ao longo do tempo. Não só, Martinho, sabe o que mais me deixa feliz, assim, é o fato de que eu posso incentivar outras pessoas que nunca pensariam que poderiam escrever, porque neste livro, por exemplo, de práticas pedagógicas, nós temos os nossos orientandos escrevendo. Então, é possível ter essa veia autoral, é possível publicar, mas você precisa de chances, e eu fico muito feliz de poder propiciar essas chances a quem muitas vezes nem imaginava que pudesse ter a possibilidade de escrever. Além disso, tem parceria dos nossos colegas da UFES aqui, de Realeza, tem parceria da UniOeste, parceria da UFSM, do Pará, da Universidade Federal do Pará. Então, são pessoas maravilhosas que contribuem sobremaneira para que as nossas pesquisas em ciências humanas, em educação, em ensino e aprendizagem realmente aconteçam e que nós possamos melhorar, nós e também aqueles que nós orientamos, que são os nossos acadêmicos, professores em formação. Então, isso é muito importante. Que ótimo! Além de contribuir para a construção de mais conhecimento daqueles que já possuem, ainda incentiva a busca daqueles que não possuem esse conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. De todas as leituras que você fez, de vários escritores, autores, você poderia falar os prediletos que estão na sua estante hoje? Sim, tenho vários. Eu sou bem eclética nas minhas leituras. Gosto dos clássicos, adoro autores franceses, ingleses, americanos, argentinos, coletâneas de poemas, Jorge Luiz Borges, Gabriel Garcia Marques, Fernando Pessoa. Como eu já falei, os nossos representantes brasileiros. Eu li muito já. Hoje, leio menos do que gostaria em entretenimento, que é o ócio criativo, ler por aquele prazer da leitura que os
escritores e literatos comentam, eu leio menos, porque o tempo é mais restrito, eu tenho de ler muitas coisas técnicas, mas é uma paixão inigualável, e eu gosto muito de literatura adolescente também, o que é voltado para a adolescência, ainda existe uma criança bem rebelde, talvez, em mim, porque eu adoro uma história adolescente. Gosto muito. Mas eu tive a oportunidade, e eu adoro contos também. Pensando na prosa, eu gosto de romances, mas gosto muito de textos curtos, impactantes. Por que eu gosto do conto? Que se aproxima muito da crônica. A crônica ela é um retrato do dia a dia, assim, a crônica. Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é maravilhoso, e tem tantos outros. Eu tenho também livros do Luiz Fernando Veríssimo, que é fantástico. Trabalho bastante com os meus alunos, já trabalhei bastante com meus alunos, esses expoentes literários, mas o conto, assim, eu tenho uma afetividade bem grande, porque o conto, ele é curto, como diz Reis, porque denso, ele é muito denso. Então, o contista, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande, uma arte da palavra muito grande, para conseguir condensar em poucas páginas a intensidade de uma história. E eu tive a oportunidade de estudar vários contistas, com um trabalho de pesquisa na época do Grupo Felipe, quando eu iniciei, um pouco antes ainda do meu doutorado, que foi realizado na UEL. Então, eu participava de um grupo de pesquisa linkado ao Grupo Felipe. Esse grupo de pesquisa era orientado pela professora Alba Perfeito, que foi minha orientadora, e ali eu tive a oportunidade, não porque eu escolhi, eu sempre gostei muito de contos, mas não porque eu tenha escolhido, mas porque a professora com quem eu desenvolveria pesquisa de doutorado queria trabalhar, queria aprender mais, trabalhar mais o gênero conto para poder elaborar didaticamente esses conhecimentos em sala de aula. Então, eu tive a oportunidade de estudar vários contistas, dentre eles Lígia Fagundes Telles, pela qual eu sou muito apaixonada, e tem um conto que é Venha Ver o Pôr do Sol, que eu gosto sobremaneira, geralmente trabalho com os meus alunos, que parece uma dramaturgia, é um conto, mas ele é dramatizado, assim. Então, a habilidade linguística de Lígia Fagundes Telles é fantástica, e ela realmente é muito considerada, é uma escritora de renome nacional, e por quem eu tenho um carinho muito grande, estudei praticamente todos os contos mais conhecidos, ou praticamente todos os contos que essa escritora nos deu o prazer de produzir. Nossa, que privilégio de vida poder conviver e conhecer um autor que você acaba sendo um fã, né, um seguidor deste escritor depois do contato mais presencial. Professora Márcia, você poderia aqui, então, nos agraciarmos aqui no Sarau Química em Arte com a leitura de um conto? Posso sim. Lerei um pedacinho desse que eu comentei com vocês, algumas partes. Comentarei um pouco e lerei umas partes para também não se tornar muito enfadonho. Então, para vocês, venha ver o pôr do sol. Como eu falei para vocês, ele é dramatizado e tem poucas partes que são na perspectiva do narrador. O narrador permite que nós reconheçamos as personagens por meio da fala dessas personagens. E os dois personagens principais são Ricardo e Raquel, que é um casal. E aí esse conto retrata um encontro desse casal, que já foi namorado, mas que agora estão em outra situação, e que
resolvem se encontrar de uma forma fortuita, de uma forma um pouco mais escondida, porque Raquel tinha um outro relacionamento em desenvolvimento. Lerei só um pedacinho para vocês terem um pouquinho da impressão que eu tenho sobre a forma de escrever de Lígia Fagundes Telles. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Como o título do texto é Venha Ver o Pôr do Sol, que será que vai tratar esse texto? Como será que se desenrolará esse enredo, não é? O que será que Ricardo, que convida Raquel para esse lugar bem ermo, bem escondido, está pensando? Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou, séria, e ele olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama. Só mesmo você inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu, entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente, agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel, e ele tomou-a pelo braço rindo. Você está uma coisa de linda. E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver, uma vez mais, toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido outro lugar, não é? Abrandar a voz. E que é isso? Um cemitério? Poxa vida, Ricardo a convidou para passear em um encontro em um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro e sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol, ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, e para quê? Para ver o pôr do sol? Num cemitério? Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco de fechadura. E você acha que eu iria? Não, não se zangue, sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante, numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos
Inúmeras rugazinhas foram se formando ao redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu, sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. O restante eu deixarei para os interessados lerem mais. Venha ver o pôr do sol, de Lígia Fagundes Telles. Que belíssima leitura, interpretação e cientificidade que você traz a este conto, e com muita alma. Parabéns, professora Márcia, por tanto conhecimento e compartilhar conosco aqui hoje. Nós aqui do Sarau Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui hoje conosco, em agraciarmos com tanto conhecimento, tanta leitura e tanta cientificidade dada aos contos e às interpretações que foram colocadas aqui hoje. E nós gostaríamos que você deixasse aqui para os inscritos no canal e todos aqueles que estão nos assistindo hoje, uma mensagem para todos aqui. O que eu gostaria de marcar nesse encontro são as possibilidades que a vida nos oferece. Nós devemos sempre estar preparados. Por isso, eu penso que o fato de eu ter me preparado e ter gostado, claro, desde criança, de leitura, das letras, me permitiu estar aqui nesse momento falando com vocês, como uma pesquisadora, como uma autora. Não escrevo textos literários necessariamente, mas escrevo livros técnicos, escrita técnica, artigos que trabalham com a literatura, que sempre foi a minha paixão, também, dentre outros gêneros. E eu acredito que todos os passos que nós damos, que por vezes nos parecem tão pequenos, tão reduzidos, e que às vezes a gente fica olhando o nosso objetivo lá muito longe, e não entendemos que aquelas pequenas ações, pequeninas, elas contribuem sobremaneira para alcançar os nossos objetivos lá à frente. Mas nós precisamos estar atentos e preparados às oportunidades. E eu realmente, depois que eu compreendi que era nas letras que seria a minha maior experiência, a minha maior viagem profissional e pessoal na vida, eu comecei a fazer esses movimentos e a galgar um pouquinho de cada vez. Fui paciente, resiliente, mas consegui alcançar todos os objetivos. Então, a minha dica, se você quer realmente algo, deseja algo, quer alcançar um objetivo, trabalhe bastante, porque é preciso muito labor por aquilo que você gosta, mas geralmente se você gosta, isso é prazeroso, e se prepare para as oportunidades. Todas essas ações, esses movimentos que eu fiz pequenos, me trouxeram aqui. E eu sou realmente muito, muito satisfeita com a mulher que me tornei, com a profissional que me tornei, com a pessoa que me tornei. Isso é muito bom. Agradeço mais uma vez a oportunidade e sinto-me muito feliz de poder compartilhar com vocês essas experiências. Nós que agradecemos, então, professora Márcia, de estarmos aqui hoje, dialogando sobre a sua historicidade, sobre as suas pesquisas, e gostaríamos, em outro momento, que pudéssemos conversar novamente aqui no Sarau Química e Arte. Um grande abraço. Um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade mais uma vez, e fiquem bem.
Hoje, no Sarau Química em Arte, tivemos a presença ilustríssima da professora Márcia Kremer, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza. Na próxima sexta-feira, temos mais um Sarau Química em Arte. E se inscrevam no nosso canal. Um abraço fraterno a todos.